desmentido fetichista, fetishists of old. I know, but I don't want to know that I know, so I don't know. I know it, but I refuse to fully assume the consequences of this knowledge, so that I can continue acting as if I don't know it. Se de um lado há um laço perverso que constitui a cultura capitalista, por outro, há também sempre a chance de se fazer permeável pela angústia, quebrando os estereótipos do cotidiano cristalizado no consumo. A constatação de uma juventude de zumbis apolíticos é, entretanto, contraposta aos recentes movimentos insurgentes desde a Primavera Árabe, que proliferaram como uma onda de esperança cruzando a Europa e Américas. A transição de uma juventude outrora dita apolítica, ora dita indignada, de mortos-vivos a black blocs, no entanto, ou mascarados, no entanto, gera questionamentos. E essa eu acho que é o cerne da minha questão, né, ao pensar essa apresentação. Certa agressividade coletiva, enquanto violência reativa, seria o ato político inescapável para a saída de um estado catatônico de alienação? Vou falar um pouco sobre pensamento mágico, indignação e violência reativa. Em que medida se pode combinar as insígnias de consumo da geração Coca-Cola com as referências mágicas e onipotentes, recheadas de reações justiceiras, violentas, dos quadrinhos de super-heróis e da filmografia gore? A posição subjetiva, narcísica e individualista contemporânea ainda aparece inflacionada em relação ao espaço de compromisso ético-político que deveria ser exercido pelos modos de reivindicação pública. Seria possível construir coletiva e ou individualmente uma autocrítica a respeito da ambivalência de práticas que oscilam entre os extremos do consumo compulsivo e da indignação revoltosa? Até que ponto os filhos dos liberais comunistas se uniram aos mortos-vivos do consumo num enorme cortejo festivo, cuja indignação mal pôde ser assimilada pela sociedade como um todo, dada a heterogeneidade de suas motivações? Fazendo uma parte, as manifestações no Brasil tinham uma característica muito heterogênea, porque tinha gente que estava lá tomando cerveja, se divertindo, tinha gente que estava lá só para ver, tinha gente que estava manifestando, tinha realmente uma causa, muitas causas específicas eram defendidas, mas não havia uma causa única, exceto o passe livre que deu início às manifestações. Então, de playboys fascistas a iupes explorados pelas grandes corporações, de professores desvalorizados a estudantes sem preparo, do proletariado ao precariado, a onda de manifestações que varreu o mundo se instalou com força criativa no Brasil parece ter tido poucos efeitos na vida cotidiana, exceto pelo valor inerente à passagem de um estado alienatório para uma revivescência da participação de jovens na arena política, não vista no Brasil desde o movimento do impeachment do Collor, os caras pintadas, ou então no movimento das diretas já, mas uma manifestação mais intensa talvez tenha sido na luta contra a ditadura, né, que foi totalmente abafada. Então, retomando, exceto pelo valor inerente à passagem do estado alienatório para uma revivescência da participação dos jovens na arena política, houve um saldo negativo de criminalização dos grupos mais radicais, sobretudo os mascarados, os black blocs, além da perda de apoio da sociedade mais ampla, ainda muito conservadora no Brasil. Embora tenha havido grandes manifestações no Brasil em 2013, não se pôde perceber a mesma proporção de desejáveis transformações na realidade. Como se lê no discurso de Zizek sobre o movimento Occupy Wall Street em 2011 e também em outros autores da coletânea que discute os movimentos sociais atuais, organizada por David Harvey,
A indignação que fomentou as manifestações coletivas deveria dar lugar à revolução, mas assim não foi capaz. No livro The Year of Dreaming Dangerously, Zizek afirma: "We should reject the simplistic critic of financial capitalism, as if there were another more just form of capitalism. But we should also avoid the temptation simply to admire the sublime beauty of uprisings that are doomed to fail. What new positive order should replace the old one once the sublime enthusiasm of the uprising was won? It is here that we encounter the fatal weakness of the current protests. They express an authentic rage that remains unable to transform itself into even a minimal positive program for social politic change. They express a spirit of revolt without revolution." É preciso dizer que, nos momentos clímax dos levantes populares de 2013, dicas de passagem retardatários no Brasil, havia uma série de jovens ali simplesmente tomando cerveja e curtindo o momento da aglomeração. Outros grupos, no extremo oposto, recorriam ao ato violento como forma de demonstrar sua raiva justiceira contra o sistema exploratório. As cenas de violência subjetiva de jovens atacando instituições privadas, mas também de órgãos do governo, ganharam a cena midiática, desfocando o problema real do consumo impossível para a violência subjetiva a ser controlada. Assim, rapidamente, os movimentos sociais foram solapados por uma violência objetiva, impedindo o livre fluxo das atividades reivindicatórias na medida em que faz retornar a matrix do trabalho, os sujeitos retornarem à matrix do trabalho, e sustenta, portanto, a farsa de uma vida voltada para a sobrevivência e para o consumo falho ou para o consumo banal. Por outro lado, houve guetos de resistência em movimentos mais específicos, como o dos Black Blocs, que apoiaram e, paradoxalmente, enfraqueceram ou inviabilizaram a última greve de professores no município do Rio de Janeiro em 2014. Outro exemplo, na medida em que, eu estive em algumas dessas manifestações, então você chegava para se manifestar ou para engrossar o caldo reivindicatório e a gente ficava com medo dos grupos dos mascarados, porque a qualquer momento uma violência reativa podia gerar a mobilização das forças, né, de policiais. Por isso enfraquecer, né? Outro exemplo foi a manifestação de jovens que acamparam durante semanas em frente à casa do ex-governador Sérgio Cabral, prolongando a memória do levante de 2013. Eles resistiam e insistiam em manter a sua posição reivindicatória, mesmo que os grandes levantes já tivessem arrefecido. Contudo, as situações de violência acabaram comparecendo à cena nos levantes em ambos os lados, dissolvendo a conjunção de poder coletivo que ali se esboçava. Como afirmou Hannah Arendt, e eu não pretendo falar nem das contradições, nem das confluências do pensamento desses autores, Arendt e Zizek, apenas pegando um fragmento que eu acho que me ajuda aqui nesse momento. Como afirmou Hannah Arendt, poder e violência são opostos. Onde um domina absolutamente, o outro está ausente. A violência aparece onde o poder está em risco, mas, deixado a seu próprio curso, conduz à desaparição do poder. Nesse sentido, o recurso ao ato violento, e eu tomo essa expressão de Claude Vallier, numa reformulação do conceito de passagem ao ato, advindo da psiquiatria, mas também da própria psicanálise. Então, o recurso ao ato violento como moção de esperança, segundo Winnicott, nos jovens Black Blocs que tentaram destruir o sistema,
surge como a única alternativa contra o impasse de práticas capitalistas recalcitrantes. No entanto, acaba por arrefecer a potência dos movimentos, destituindo o poder que lhe é intrínseco. Se toda legitimidade pode ser conferida à reação de indignação e sua correlata agressividade rebelde, parece que o resultado típico seria a cooptação desse desejo no bojo do próprio sistema, já que toda passagem ao ato, mesmo que represente um recurso justo e em certa medida almejável, acaba, portanto legítimo, acaba se baseando numa espécie de pensamento mágico oriundo da onipotência infantil, segundo Freud e Thomas Ogden. Nos escritos de Lacan sobre a criminologia, a passagem ao ato violento representaria um curto-circuito pulsional, em que faria parte uma transição delirante. Essa perspectiva talvez aproxime mais esses movimentos da esfera, os movimentos reivindicatórios que fazem uso da violência, da esfera midiática e fantasiosa, do que produza um campo de ilusão com saídas criativas, conforme sugere Winnicott quando fala do uso da agressividade vital como força produtiva do sujeito. Vou tomar um trecho aqui. Desse modo, a violência cometida por manifestantes revoltosos daria o alimento necessário à reação da força de Estado, desviando o foco da pertinente crítica ao modus operandi sistêmico. A violência subjetiva, visível, esvaziaria o ímpeto insurgente na medida em que permite a culpabilização de agentes isolados pela falácia da violência. Aqui podemos recorrer à conceituação de Zizek sobre a violência subjetiva e as distorções em sua interpretação. Segundo Zizek, the lesson is thus that the one should resist the fascination of subjective violence, of violence enacted by social agents, evil individuals, disciplined, repressive apparatus, fanatical crowds. Subjective violence is just the most visible of the three. Das três, seria, então, a violência subjetiva é apenas a mais visível das três formas de violência que ele descreve, a subjetiva, a objetiva e a simbólica, no seu livro Violence. A violência cometida por sujeitos indignados, embora possam ter razão, é usada para retroalimentar a violência de Estado, mas ainda oferece lucro e justificativa para a existência de aparatos de segurança e para a atuação dos agentes voltados para a repressão social. Em paralelo, certa classe média que pretende manter seus privilégios sem levar em consideração as formas brutas de opressão, acaba sendo cooptada por um discurso raso em todo sujeito que comete uma violência subjetiva perde a razão, mais uma vez fortalecendo o sistema elitista em sua base. Retomando a premissa winnicottiana de que o bebê pode e deve destruir o objeto para dele poder usufruir no futuro, já que a mãe é suficientemente boa, é que eu não falei disso antes, né? Mas enfim, sobrevive à sua destruição e está pronta a apresentar o objeto no campo de ilusão do bebê, poderíamos valorizar a função criativa da pulsão de morte ou das moções agressivas que estabelecem parâmetros na realidade, na definição da diferença entre o eu e o outro, Contudo, ao menos a princípio, não é assim que acontece na esfera social. Eu estou tentando comparar aqui um pouco a legitimidade de uma violência reativa ou da agressividade do bebê para se diferenciar do outro com essa agressividade ou violência reativa dos grupos mascarados em relação ao todo social opressivo, para se diferenciar e na tentativa de destruir o objeto que, mesmo assim, sobrevive à sua tentativa de destruição. Mas na esfera social, não basta a idealização de um mundo melhor fundado num pensamento utópico, que é necessário, porém insuficiente. A crítica severa à divisão de classes preconizada por grupos insurgentes não merece tampouco ser substituída por atos violentos, crentes de que o capitalismo financeiro possa explodir quebrando agências bancárias ou com a ocupação das ruas. Isso seria subestimar as estruturas de poder global
restando tais tentativas no plano da ilusão onipotente e do pensamento